Olá, meu amigo, minha amiga. Vamos lá. Vamos continuar aqui, né? Nós paramos no vídeo passado sobre o título de Desejos Humanos. Você se lembra disso, você que está seguindo, né? Os desejos humanos entram necessariamente em conflito com a lei do Criador? Quase que não precisa ser mencionado que os desejos básicos dos homens não são em si mesmos maus, claro. Seres humanos normais, como eu, como você, têm um número de necessidades físicas e emocionais inatas, mencionando duas: apetite de comida e apetite sexual. Alguém vai dizer, o William vai entrar agora no mérito do sexo. Calma, não se estresse, vai devagar, tá bom? Mas aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta e um desafio. Vai lá nos meus canais de comunicação e pode me dizer algo contrário que eu vou dizer aqui, não há problema nenhum. A pergunta é, por um acaso você sente vontade de se alimentar, comer, se abastecer, se nutrir, sente? Eu também. Você sente necessidade de atitude sexual, de ato sexual, da sexualidade, de satisfazer os seus desejos e os seus impulsos sexuais? Sente? Eu também, como qualquer outra pessoa, normal. Isso não é uma coisa ruim. Se sexo fosse uma coisa, como dizem por aí, às vezes eu encontro algumas pessoas, principalmente pessoas que seguem a lei de Moisés, dizem que sexo é um pecado, né? Poxa vida, o Criador do céu e da terra nos criou com o instinto da sexualidade e agora seria um pecado aquilo que é inatas em cada um de nós? Esses apetites foram divinamente implantados e o seu propósito é óbvio. Foram criados para assegurar a sobrevivência do indivíduo e da espécie, respectivamente, enquanto que provém uma medida de felicidade presente. Claro, a gratificação dos apetites humanos não constitui em si pecado. O homem torna-se num ofendedor quando são desrespeitadas as leis do Criador. E esses desejos são explorados pelos egos. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Isto precisa ser qualificado. O fato é que os desejos humanos são quase sempre explorados pelo ego. E a atitude egoísta do homem, centrada nos seus próprios desejos, que causa o problema. Você está entendendo? Não é o ato em si, não é o apetite de querer satisfazer a sua necessidade de se alimentar, e nem o sentimento sexual de cada um de nós que é pecado. Não, é o que fazemos com esses dois instintos de cada um de nós. Quando o homem foi criado, a intenção era que ele vivesse a íntima comunhão com o seu Criador, onde o sucesso da vida dos outros animais depende da obediência dos instintos implantados neles. O sucesso da vida humana depende de estar centrada no nosso Criador. Claro, quando, no entanto, Adão e Eva agiram em desobediência à lei do Criador, o equilíbrio perdeu-se. O homem tornou-se centrado em si mesmo em vez de centrado no Criador. E detalhe, meus queridos, não vá pensar que eles desobedeceram à lei do Criador, a lei dos 10 mandamentos, dos preceitos, dos estatutos. Não existe isso, hein? Não se confundam. Eu já falei sobre isso também. A lei do Criador, que foi dada àquele casal, qual foi? Você se lembra? Foi dada alguma lei para ele explicitamente de, olha, não tem outros deuses diante de mim, não se ajoelhe diante deles, não faça escultura, lembra do dia do sábado, honra teu pai e tua mãe. Que pai e mãe, né? Não matarás, não roubarás. Roubar quê? O que será tudo deles? Né? Não adulterarás, enfim, e assim vai. Não são esse. Não foi essa lei que o Criador deu para aquele casal. Você sabe muito bem qual foi a lei, né? Desta árvore você não toca e não coma. Foi a única lei dada no Éden para aquele casal. Tá certo? O resultado
daquela desobediência tem sido uma exploração total dos desejos humanos para o benefício imaginado do ego, e as consequências têm sido extremamente desastrosas. Quando os desejos humanos são explorados, hábitos ruinosos de pensamento e de ação são formados. Esses desejos inatos, que têm sido explorados pelo ego, tornam-se, por sua vez, exploradores do ego. Tornam-se imperiosos nas suas exigências, tornam-se insaciáveis, conduzem à corrupção moral e física e, por fim, destroem a pessoa que pensava que eles provinham a chave para aquela felicidade. Este é o padrão normal para os humanos. Pedro nos diz que a corrupção está no mundo através das paixões que existem no mundo. 2 Pedro, capítulo 1, verso 4. Vamos lá. Pelas quais eles nos têm dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, que pela concupiscência há no mundo. E Paulo diz que o Criador entregou os homens à imundícia através das concupiscências de seus corações. Romanos capítulo 1, verso 24. Vamos lá. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. E assim, de acordo com o padrão adâmico, o homem começa por abusar das suas tendências inatas e rapidamente vira a vítima destas tendências. Referência já foi feita a duas necessidades básicas humanas, embora sem qualquer mal em si, tornam-se tiranas quando exploradas pelo ego. Outro exemplo mais sutil pode ajudar a esclarecer muito bem esse ponto. Está bem e é natural aos homens reunir um pequeno estoque de coisas básicas. Através disso, energia é poupada e a vida corre mais suavemente, não tem tanto esforço para viver. Loucamente, muitos homens imaginam que quanto mais reunirem, mais felizes serão. E assim, com uma dedicação maravilhosa, amontoam estoques enormes de coisas não necessárias. Como resultado desta atividade fútil, a necessidade de conseguir coisas e continuar a consegui-las torna-se cada vez mais forte, até que se tornam num grande propósito de cada um da sua vida. Embora o objetivo dessa atividade seja a felicidade, ele mesmo nunca é feliz. Eclesiastes capítulo 5, verso 10, vamos lá. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é verdade. Podemos imaginar o seguinte, que rodeado por riqueza material suficiente para confrontar as crises que possam surgir na vida, um homem se sentiria seguro, mas não é assim. As riquezas não protegem o homem. O homem tem que proteger as riquezas. Então não existe nada de sinistro sobre a carne humana. Não existe nada basicamente mal com os desejos humanos. A fonte principal da iniquidade, da impiedade dos homens, da falta de amor, da falta de estrutura, né? Ou seja, o fator preponderante dos homens é o quê? É a obsessão do homem com o seu ego, para a gratificação de interesses egoístas e ambição. São o maior propósito na vida do homem, já que toda a força do homem são dirigidos a dar prazer físico, sentir segurança em um sentido de importância. A pessoa em si é o seu próprio ídolo, levado ao madeiro com o Messias. Bom, o derradeiro ídolo é a própria pessoa, a não ser que o ego seja levado ao madeiro. Não pode haver uma nova criatura no Salvador se este ego de cada um for levado ao madeiro. Em que sentido? Nós vamos agora lá e vamos nos pregar ao madeiro? Não, claro que não é isso. As bem conhecidas palavras de Romanos capítulo 6 clarificam a situação. Vamos lá, de 1 a 7. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a bondade mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte?
Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ele está relembrando as pessoas da seriedade do passo tomado. Não sabeis, diz ele, que no vosso batismo vos identificastes com o Messias na sua morte? Não é isso que ele está dizendo? Existe então uma morte com o Messias para Adão e o pecado, e uma ressurreição com o Messias para uma nova vida. Novas criaturas. Em 2 Coríntios capítulo 5, Paulo nos dá um presente com uma proposição realmente interessante, fabulosa. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Veja que no verso 14, o nosso envolvimento na morte do Messias é afirmado assim pelo apóstolo. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. A sequência de pensamento é a mesma de Romanos 6, pois o próximo versículo fala do nosso envolvimento na ressurreição do Messias. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 5, verso 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A aplicação disto é que devemos olhar para tudo com olhos espirituais, como novas criaturas que somos lá no Mestre, no nosso Salvador. Houve um tempo, diz Paulo, quando olhávamos para tudo com os olhos carnais. Realmente, ele olhou para o Messias com os olhos de um homem natural. Agora é diferente. Até as coisas naturais são vistas através dos olhos espirituais e são vistas como parte do ambiente que o Criador providenciou para as suas novas criaturas. Ele diz isso assim, dessa maneira, 2 Coríntios capítulo 5, versos 16 a 18. Vamos lá. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Tudo provém do Criador. Isto é uma lição difícil de aprender. Quando reconhecemos este fato, temos que ver que a resmunguice é um atributo abominável do antigo Adão que devia, faz muito tempo, ter sido crucificado. Tem sido dito que resmungar contra a vida é resmungar contra o Criador, porque tudo é dele, tudo provém dele, colocando o mundo no madeiro. Vamos lá. Considere agora as palavras do apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 2, verso 20. Vamos ver. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Como poderia Paulo estar crucificado e ao mesmo tempo estar vivo? A simples resposta é que o eu que foi crucificado é um diferente eu daquele que vive. As palavras que se seguem tornam-se isso muito claro. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que isto significa é que o associado com Adão tem que morrer e o associado com o Messias tem que viver. Outra passagem que expressa a mesma verdade é Gálatas capítulo 6, verso 14, que diz assim: Mas longe está de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Tem duas crucificações aqui. Duas, claro. Primeiro, o mundo está crucificado para mim. E segundo, e eu para o respectivo mundo. A segunda crucificação não é difícil de entender. Paulo, como discípulo do Messias, é perseguido pelo mundo. Figuradamente falando, o mundo o crucifica. Mas
em que sentido é Paulo o crucificador do mundo? É claro que é verdade que ele vê a iniquidade do mundo com aversão, mas a guerra real é só de um lado. Enquanto que o mundo crucifica Paulo, ele não reclama. Paulo não crucifica o mundo fora de si mesmo, mas ele crucifica o mundo dentro de si mesmo. O que eu quero dizer com isso? Ele não sai criticando as pessoas. Cada um é cada um. Quando Paulo afirma isso, ele está dizendo o seguinte: o mundo que está em mim, esse eu crucifico. Porque não adianta nada a gente sair condenando as pessoas aqui e lá, tudo mais, apontando o dedo, acusando, e a gente praticar um monte de bobagem. Tá certo? A afirmação de Paulo anteriormente dá expressão a esse pensamento. Vamos lá. Gálatas capítulo 5, verso 24. Vamos lá. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Assim Paulo crucifica o mundo dentro dele, enquanto que ele é crucificado pelo mundo exterior. Consegue compreender? Enquanto você, que está tentando ser uma nova criatura, né? Conforme o nosso irmão apóstolo Paulo está dizendo aqui em suas palavras, que ele aplicou na vida dele, você quer aplicar na sua também. Aquilo que o Messias nos trouxe como ensinamento, o Criador falando através da boca dos profetas, agora você, que é uma nova criatura, está livre dos dogmas religiosos, né? Templo, dízimo, oferta, ficar enfiado naqueles lugares. Você é uma nova criatura. E agora o mundo está crucificando você por isso. Que mundo? O mundo não religioso? O mundo religioso está te crucificando, está te acusando. Agora Paulo diz que esta iniquidade, impiedade que o mundo religioso tem, mas não assume, Paulo agora está crucificando esse sentido que ele tinha também. Você lembra ele lá aos pés de Gamaliel, enquanto Saulo estava sendo apedrejado? Um religioso contundente, absoluto, é esse que ele estava crucificando. E aí, bem-aventurados os limpos de coração. Tema do nosso próximo vídeo, tá bom? Espero que você esteja gostando. Legal que você veio até aqui. Mais uma vez eu digo, você compartilhe os vídeos. Quer criar um vídeo através desses vídeos que você está assistindo? Fica à vontade. Eu não tenho direitos autorais de absolutamente nada, porque tudo que está sendo explanado aqui é do Criador, nada é nosso. Lembrando, né, que os apetites sexuais aqui, que Paulo diz que, e também os apetites de nós nos alimentarmos, que diz que isso é um grande problema para o nosso corpo, não o ato sexual em si e nem quando nós nos alimentamos. É o que fazemos com os nossos sentidos, né? Com esses sentidos inatos. O que nós fazemos com isso? Nós ofendemos ao nosso próximo? Ou vamos a outros deuses? É isso que você tem que pensar. Legal? Bom, dá um pulo lá no nosso canal, se inscreva, propaga, né? Compartilhe o nosso canal com quem você acha que isso vai ser legal. Dá um joinha, que isso é muito importante para nós, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.